A filosofia de Tomás de Aquino nunca deixa de provocar reflexões intensas. Sua busca pela prova da existência de Deus permanece um dos maiores debates da história do pensamento. Em uma era onde a razão e a fé travavam uma luta constante, Tomás de Aquino ousou reconciliar essas forças. Mas será que ele realmente conseguiu provar de forma definitiva que Deus existe? Essa pergunta, tão antiga quanto o próprio ser humano, continua ecoando pelas mentes dos filósofos e crentes até os dias atuais, nos desafiando a encarar a complexidade do universo e as limitações da razão humana. Tomás de Aquino nasceu no século XIII, em um período dominado pela filosofia escolástica. Esse contexto histórico permitiu-lhe combinar as ideias da Igreja com o pensamento aristotélico, uma tarefa hercúlea para qualquer teólogo. A principal contribuição de Aquino foi a síntese entre fé e razão. Ele acreditava que a razão podia, sim, guiar o ser humano até certo ponto, mas que o mistério divino só poderia ser desvendado totalmente pela fé. Esse equilíbrio era, para ele, uma forma de provar a existência de Deus, ao mesmo tempo em que reconhecia as limitações da capacidade humana de compreensão. Seus argumentos mais conhecidos, as 5 vias, foram elaborados com o intuito de oferecer um caminho lógico para provar a existência de Deus. Aquino não partia de dogmas religiosos, mas de premissas filosóficas extraídas da observação do mundo natural. O movimento, a causa, a contingência, os graus de perfeição e a finalidade das coisas eram para ele as chaves que nos conduzem a Deus. Em cada um desses argumentos, ele apontava para a necessidade de um ser que fosse a causa primeira e última de tudo. No entanto, suas provas não são o tipo de demonstração que pode ser vista, tocada ou experimentada no sentido empírico. Não se tratam de provas no estilo científico moderno, mas sim de argumentos filosóficos que dependem da razão e da lógica. Para muitos críticos contemporâneos, isso levanta a questão de até que ponto esses argumentos realmente provam algo além da própria fé de Tomás. Ele apontava que o mundo visível estava em constante mudança, mas que para haver mudança precisava existir um primeiro motor imóvel, que ele identificava como Deus. No entanto, será que o primeiro motor de Aquino convence o cético moderno? O argumento da causa eficiente, uma das vias, dizia que tudo o que existe precisa ter uma causa. No entanto, se tudo tem uma causa, então deve haver uma causa inicial, que não foi causada por nada. A isso, Aquino chamou de Deus. Aqui ele confronta o dilema filosófico da regressão infinita, um problema que desafia tanto os crentes quanto os céticos. Seria Deus a única explicação razoável para evitar esse paradoxo? A elegância desse argumento, embora lógico, depende do reconhecimento de que algo eterno deve existir.
Outro ponto que Aquino explora é a contingência das coisas. Tudo que existe no universo, segundo ele, é contingente, ou seja, pode ou não existir. Se todas as coisas são contingentes, então deve haver algo que seja necessário, algo que sempre existiu e sempre existirá. Para Aquino, esse ser necessário é Deus. Ele argumenta que o fato de existirmos agora implica a existência de algo que não depende de mais nada para existir. Mas será que esse ser necessário é de fato o Deus cristão ou poderia ser uma abstração filosófica? No argumento dos graus de perfeição, Aquino sugere que tudo no mundo possui diferentes graus de qualidade e perfeição. Se compararmos beleza, bondade ou verdade, sempre encontramos algo mais perfeito do que outra coisa. Portanto, deve haver um ser que seja o máximo em todas essas qualidades. Esse ser, diz Aquino, é Deus. A implicação aqui é que Deus é o padrão pelo qual medimos tudo. Entretanto, críticos argumentam que esse raciocínio é circular. Estamos assumindo que Deus é perfeito para provar que ele existe. Será que essa linha de pensamento satisfaz as exigências de uma prova rigorosa? Finalmente, Aquino aborda a ordem do universo. Ele argumenta que tudo no mundo age de acordo com um propósito, mesmo que inconsciente, como as plantas que crescem em direção à luz. Essa ordem não poderia existir sem uma inteligência que a direcionasse, e essa inteligência, afirma Aquino, é Deus. Mas, à luz das descobertas científicas modernas, como a teoria da evolução e as leis naturais, esse argumento pode parecer insuficiente para muitos. Será que a ordem aparente do universo é realmente prova de uma inteligência divina ou apenas uma consequência das leis físicas? Embora os argumentos de Tomás de Aquino tenham sido profundamente influentes na filosofia cristã, eles não são provas no sentido científico. Eles apelam à lógica e à metafísica mais do que à observação empírica. Para os crentes, essas vias podem fortalecer a fé, mostrando que a crença em Deus é compatível com a razão. No entanto, para muitos ateus e agnósticos, os argumentos não são conclusivos, levantando dúvidas sobre a possibilidade de provar a existência de Deus apenas com a lógica. A influência de Tomás de Aquino ultrapassa séculos, sendo estudado por teólogos e filósofos até os dias de hoje. Ele não apenas tentou provar a existência de Deus, mas também apresentou uma maneira de pensar que permitia conciliar a fé e a razão, algo inédito em sua época. Sua obra, a Suma Teológica, ainda é uma referência, mostrando que o diálogo entre ciência e religião pode ser possível. No entanto, a pergunta persiste: pode algo tão grandioso como Deus ser capturado pela razão humana? No final, o verdadeiro legado de Tomás de Aquino
pode não ser a resposta definitiva, mas a forma como ele nos provoca a pensar sobre a existência de Deus. Mesmo que suas provas não sejam conclusivas para todos, elas nos convidam a refletir sobre as questões mais profundas da vida. Afinal, provar a existência de Deus é mais uma questão de lógica ou de fé? Essa é uma pergunta que cada pessoa precisa responder por si mesma. Obrigado pela atenção e até a próxima.